Buenos días, señor. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola tío, ¿qué tal? Bien, gracias. Bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou Kenny, professor e criador de espanhol em tu dia, e hoje vamos ver quando que a gente usa tu e quando que a gente usa usted. E já sabe, né? Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer ser notificado todas as vezes que eu subir um vídeo novo. E agora, vem comigo que te lo explico. Hoje vamos ver quando se usa tu informal ou usted formal. Gostaria de te convidar para ficar até o final desse vídeo, pois eu tenho um exercício, um desafio para você ver se você conseguiu assimilar o conteúdo desse vídeo. Vamos para ele então. Aqui temos um exemplo de diálogo formal. Buenos días, señorita Fernández. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, también. ¿Sabe algo sobre el señor Plaza? Bem, aqui seria uma situação em uma empresa, né? Uma situação formal. Agora com os mesmos personagens, mas uma situação mais informal. Eu já conheço mais os personagens, eu estou num shopping, né? Uma outra situação. E eu pergunto a mesma coisa. Olá Maria, como estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Sabes algo de Alberto? Muito bem. Vamos comparar os dois diálogos, as duas formas, formal e informal. Aqui temos os dois diálogos. O que vocês podem ver de diferente entre as duas formas, formal e informal? Muito bem, a primeira coisa que podemos ver é o saludo, não? Ele saludo, buenos dias, é muito mais formal, né? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, é muito mais formal do que hola. Tá? Uma curiosidade é que na Espanha se diz buenos dias até as 3 horas da tarde, a partir das 3 até as 9 horas da noite se diz buenas tardes e a partir das 9 horas se diz buenas noches. Isso por causa do fuso horário deles que é um pouco diferente aí do nosso. Já na América Latina é como aqui no Brasil, buenos dias até o meio-dia, a partir do meio-dia buenas tardes e a partir das 6 buenas noches. Também outra diferença entre formal e informal é como chamamos a pessoa. Não? No informal podemos chamá-la diretamente pelo nome, Maria Alberto. Já no formal, temos sempre que colocar senhor, senhora, senhorita e el apellido, nunca el nombre, sempre o sobrenome. Tá? Senhorita Fernández, senhor Plaza. Mas, professor, aqui você tem senhorita Fernandes sem artigo e ele senhor Plaza com artigo. Quando que se coloca o artigo e quando que não se coloca? Boa pergunta. Vamos colocar o artigo apenas quando estamos falando de uma outra pessoa que não está ouvindo a gente, não? Ou quando eu quero saber se quem eu estou falando é essa pessoa. Por exemplo, buenos dias, senhorita Fernandes. Eu estou falando com a senhorita Fernandes e eu sei que ela é a senhorita Fernandes. Por isso que eu não coloco o artigo el masculino ou la feminino. Já na última parte do diálogo, sabe algo sobre el señor Plaza? El señor Plaza não está escutando, não está na conversa. Então eu coloco o artigo. Ou se eu quisesse saber se essa pessoa, né, se essa mulher é a senhorita Plaza, aí eu perguntaria: ¿Es usted la señorita Plaza? Ou la señorita Fernández? Desculpa. La señorita Fernández, porque eu não sei se ela é a senhorita Fernández. E também temos aí a diferença dos verbos, não? Informal, estás, sabes, e formal, está, sabe. Vamos fazer uma comparação entre alguns verbos de formal e informal. Aqui eu trouxe algumas frases para vocês, para comparar essas duas formas, não? Então temos informal, como te llamas? Formal, como se llama? Que significa como você se chama?
Outra frase, informal. ¿De dónde eres? Formal. ¿De dónde es? Que significa de onde você é. Outra, informal. ¿Estudias espanhol? Formal. ¿Estudia espanhol? Que significa você estuda espanhol. Informal. ¿Dónde vives? Formal. ¿Dónde vive? Que significa onde você mora, onde você vive. E, por último, informal. ¿Tienes teléfono? Formal. ¿Tiene teléfono? Que significa você tem telefone? Qual o número do seu telefone? Não? Então, quais são as diferenças que podemos ver aqui? Bom, exceto o verbo ser, que é irregular, tu eres, usted es, o resto, sempre em tu, vai ter um S final. Então, tu te llamas, usted se llama. Tu estudias, usted estudia. Tu vives, usted vive. Tu tienes, usted tiene. Certo? Muito simples. E uma curiosidade também é que na América Latina se usa usted também para conversações ou situações informais entre amigos. É muito normal. É mais na Espanha que se separa o tu para informal e o usted para formal, especificamente. E também em alguns outros países, como Argentina, Uruguai, se usa vos, que é outra forma informal de se tratar. Mas que não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Agora vamos para nuestro reto. Aqui tienes 3 exercícios, tá? Sobre o conteúdo. Dá um pause aí, tenta fazer o exercício e logo vamos ver as respostas. Vamos ver a resposta então? Aqui temos: como está, senhora Garcia? Está porque é formal, não está senhora Garcia, que é apelido, então temos que usar a forma está, sem la S final. Segundo, hola Miguel, trabajas ou estudias? Bom, temos hola, que é um saludo mais informal, e já temos o indicativo, estudias, que já está conjugado em tu, não? Segunda persona. Que é informal, então trabajas. E por último, ¿es usted el señor López? Não, porque eu não sei com quem eu estou falando, se essa pessoa é o senhor López. Por isso que eu tenho que colocar o artigo el. ¿Es usted el señor López? Certo? Muito bem, se você acertou, enhorabuena. Se não, volta o vídeo, vê se você perdeu algum detalhezinho, ou mesmo escreve aqui embaixo pra gente no e-mail, ou deixa um comentário nesse vídeo que a gente responde suas perguntas. Hoje a gente viu como se usa um discurso informal com tu e um discurso formal com usted. Espero que você tenha gostado dessa aula, deixa seu me gusta aqui embaixo se você ainda não deixou. Se você tem gostado dos meus vídeos e quer fazer uma aula particular, se inscreve no link aqui embaixo que a gente entra em contato com você. E se você ainda não se inscreveu e não ativou o sininho, clica nesse ícone que está aparecendo aqui do lado. Segue a gente também nas nossas redes sociais e compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que possa aproveitar esse conteúdo também. Por hoje é tudo e hasta la próxima!